Sexta-feira, 16 de outubro de 2020, Isaías, capítulo 1. Estamos diante do profeta que anunciou a salvação de Deus. O profeta anuncia que o juízo é certo, mas também consola o povo quando profetiza a respeito da salvação e restauração do remanescente fiel de Israel. É um julgamento, disciplina, consolo e salvação, o conteúdo desse livro. Isaías profetizou no ano 740 a 680 a.C. Ele pregou oralmente por vários anos e depois registrou seus sermões. Assim como outros profetas que escreveram livros, Isaías fundamentou a sua pregação na lei do Senhor. É um livro que tem uma variedade de formas literárias. Tem o relato histórico, vai capítulo 36 a 39, parábolas, Isaías 5, de 1 a 7, cânticos, Isaías 12, pronunciamentos de juízo, Isaías 5, 8 a 22, poesia, Isaías 40. Então ele anuncia Deus como o Santo de Israel. É um Deus que disciplina o seu povo, o povo insiste em permanecer no pecado. Então o Senhor é o Salvador, que consola e resgata o seu povo do exílio, de acordo com a sua vontade soberana. Isaías, Jotão, Acás, Ezequias são os personagens que aparecem nesse texto. Então Isaías era nobre, fazia parte da corte real, e o significado do seu nome é salvação de Deus, ou salvação de Javé. Esse nome está na sua mensagem, e todo o conteúdo da sua mensagem. Isaías enfrenta as grandes potências mundiais da época, a Síria e a Babilônia. O livro é muito importante, é um livro que a sua primeira parte tem 66 capítulos. O livro tem 66 capítulos. A primeira parte tem 39 capítulos. E a segunda parte tem 27 capítulos. E tem um significado muito importante, porque se assemelha assim com o Antigo Testamento e o Novo Testamento, bem semelhante à Bíblia. Então a primeira parte fala do juízo de Deus e a segunda fala do consolo de Deus para o povo. Isaías é chamado de o príncipe dos profetas e também de teólogo dos profetas. Ele é assim considerado: teólogo, reformador, estadista, historiador, poeta, orador, príncipe e patriota. Então, Deus aplica a disciplina e graça em sua vida de acordo com a sabedoria e a vontade dele, usando pessoas, circunstâncias e instrumentos que ele quiser. Então, Isaías escreveu este livro e comunicou mensagem basicamente da graça de Deus, porque ele que anuncia o Messias, o Salvador. É um livro muito importante e o autor transmite aos seus leitores o propósito de Deus, que, como dissemos, capítulos 1 a 39, anuncia o juízo do Senhor, pois Deus, o Santo de Israel, iria disciplinar os israelitas por andarem em pecado e sem arrependimento, longe da sua aliança com o Senhor. Já a segunda parte, capítulos 40 a 66, Isaías consola seus leitores, afirmando que o mesmo Deus que vai castigá-los, tirando a terra e o templo, também vai restaurar os que se arrependerem e os abençoará, para que desfrutem de uma nova e melhor relação com Deus. Assim voltarão à terra prometida e adorarão ao Senhor no templo. Então, o destinatário desse livro é o povo. Então, os aristocratas do reino de Judá, príncipes, governadores, líderes oficiais e também os súditos. Isaías foi o profeta que pregou ao maior número de reis
Ele pregou ao rei Uzias, Acás, Jotão, Ezequias e provavelmente ele pregou também a Manassés. É um livro riquíssimo e importantíssimo para o povo de Deus. Mostra um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Anuncia suas mensagens ao povo do reino de Judá e aos moradores da cidade de Jerusalém. Como dissemos, entre 742 e 687 a.C. Então, os temas principais do profeta são o poder do Deus de Israel sobre todas as coisas e a sua santidade perfeita. O livro de Isaías pode ser dividido em partes especiais, como declaramos. E assim vamos percebendo o propósito de Isaías em apresentar a advertência e em apresentar também a consolação. Então, são palavras, atos simbólicos, e assim o profeta faz o apelo ao povo e às autoridades do país para que vivam uma vida de honestidade e de justiça. Isaías anuncia a futura vinda de um descendente de Davi, que será o rei ideal, e fala de uma época de paz e de prosperidade para o mundo inteiro. Então, os capítulos 40 a 55 falam de um povo que tem sofrido a desgraça e que está fora do seu país, humilhado, explorado e sem esperança. É nessas circunstâncias que o profeta anuncia a libertação dos israelitas, garantindo que Deus os trará de volta do cativeiro para que possam começar uma vida nova na terra de Israel. Assim, Deus se mostra o Deus da história, aquele que tem um plano para o seu povo, o qual terá a missão de ser uma bênção para todas as nações da terra. As passagens a respeito do servo do Senhor estão entre as mais conhecidas do Antigo Testamento. Os capítulos 56 e 66 trazem, na sua maior parte, conselhos para aqueles que já haviam voltado do cativeiro para Jerusalém. Deus aconselha que eles vivam uma vida de honestidade e de justiça e insiste em que respeitem o sábado, que dediquem à oração e que eles apresentem os sacrifícios que ele exige. Os versículos 1º e 2º do capítulo 60 foram usados por Jesus no princípio do seu ministério para anunciar sua missão ao mundo, conforme Lucas 4, 16 a 21. Então, esse capítulo 1 de Isaías fala de uma profecia vinda a uma nação pecaminosa, através da vocação de Isaías, assim chamado, visão de Isaías, identificado aqui o período de seu serviço e as cidades, as nações a quem ele falava. Então, Deus se apresenta declarando que é Deus quem fala. Isaías anuncia. Então, ele criou filhos e os engrandeceu. E agora, ele vê que os animais respeitam seus donos. O boi conhece o seu dono. O jumento conhece aquele que cuida da sua manjedoura. E os animais, assim, respeitam os seus donos. E o povo de Israel estava esquecendo-se de Deus que o criou. Então, eles estavam apartando-se de Deus. Deus, portanto, ia trazer juízo e justiça sobre eles. Eles adoeceriam, sofreriam humilhações e perseguições, porque o Senhor dos Exércitos está presente. Então, Isaías anuncia essa advertência a esta nação pecaminosa. Lógico que isso se estende às demais nações, porque fala-se a Judá, a Israel, mas mostra, inclusive, que as demais nações estavam também na idolatria. O que Deus estava condenando no meio do povo era a hipocrisia. Eles se apresentavam no culto, cantavam, ofertavam, mas o coração estava longe de Deus. Ele declarou: estou cansado desses sacrifícios, de tantas coisas que vocês trazem, os sangues de animais, de ovelhas, de bodes, de carneiros, e vocês estão com o coração longe de mim. Então tudo isto é abominação. As festas, as celebrações, os sábados, o povo procurava agradar a Deus só de aparência
e assim se apartavam da presença de Deus e com hipocrisia. E Deus os advertia dessa maneira, declarando: lavai-vos, purificai-vos. É o chamado de Deus através do profeta. Tire a maldade de seus atos, tire a maldade diante de mim, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, a tratar melhor os órfãos, as viúvas, a cuidar daqueles que estão desamparados. Então Deus falando de um culto que partisse de dentro do coração, porque a aparência ilude aquele que assim apresenta, mas Deus conhece o coração e sabe que assim deve cada um viver na dedicação fiel ao nosso Deus. E ele termina o capítulo 1 convidando o povo para a graça do Senhor. Convidando, falando: vinde, apresentem-se. E se vocês pecam tanto, de maneira que o sangue de vocês, que o pecado de vocês seja como a escarlata, ou vai se tornar branco, vai se tornar mais alvo que a neve. Se tiver vermelho, vai se tornar como a branca lã. Então, se vocês quiserem, vocês ouvirão e vão comer do melhor da terra. Mas se vocês recusarem, se vocês forem rebeldes, sofrerão pesada condenação por isso. Aí então termina falando do julgamento e a redenção de Jerusalém. Como que Deus vai purificar o povo? Adverte Jerusalém que eles seriam como a escória, mas chama-os ao arrependimento e fala da restauração. É Deus que se apresenta aqui para restaurar o seu povo, para perdoar as suas transgressões e fortalecê-los. Cita as figuras aqui das árvores, as árvores mais fortes, árvores de lei, e assim seria Jerusalém sendo restaurado pelo poder de Deus. Assim o capítulo 1 de Isaías apresenta esse apanhado geral e sabemos que temos muito a aprender com esse profeta. Seguiremos posteriormente. Que Deus nos abençoe e nos guarde em tudo. Amém.